26 de dezembro de 1996. Enquanto milhões de famílias americanas ainda saboreavam os últimos momentos do Natal, uma ligação para o 911 em Boulder, Colorado, estava prestes a desencadear um dos casos criminais mais controversos e perturbadores da história moderna. Às 5h52 da manhã, Patsy Ramsey discava desesperadamente para a emergência. Sua voz trêmula ecoava através do telefone. Preciso de polícia, porque encontramos uma carta de sequestro e nossa filha desapareceu." O que parecia ser um sequestro simples se transformaria em algo muito mais sinistro. Em menos de 8 horas, o corpo de JonBenét Patricia Ramsey, de apenas 6 anos de idade, seria encontrado no porão de sua própria casa. Mas essa descoberta não trouxe respostas. Pelo contrário, abriu uma caixa de Pandora repleta de teorias conspiratórias, suspeitas familiares e evidências contraditórias que perduram até hoje, quase 3 décadas depois. Esta é a história real de um crime que dividiu a opinião pública, destruiu uma família e expôs as falhas profundas do sistema de justiça americano. Preparem-se para mergulhar nas trevas do caso JonBenét Ramsey. Antes de prosseguir com o vídeo, se você está aqui, é porque compartilha comigo uma fascinação pelos mistérios mais sombrios da realidade. Este canal é dedicado àqueles que não se contentam com respostas superficiais. Aqueles que querem mergulhar nas profundezas dos casos mais perturbadores e enigmáticos que nossa sociedade já presenciou. Se você aprecia conteúdo investigativo de qualidade, narrativas bem construídas e a busca implacável pela verdade, então você está no lugar certo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos nas trevas da realidade. Cada like que você deixa me incentiva a continuar trazendo essas histórias importantes e mal contadas. Nos comentários, compartilhe suas impressões e sugestões. Sua participação torna esta comunidade ainda mais forte. Agora, vamos começar. Para entender a magnitude desta tragédia, precisamos primeiro conhecer os Ramsey, uma família que, aos olhos do mundo, parecia ter tudo. JonBenét Ramsey era um empresário de sucesso, CEO da Access Graphics, uma empresa de distribuição de computadores que faturava mais de $1 bilhão anuais. Aos 53 anos, John havia construído um império empresarial que o colocava entre os homens mais ricos do Colorado. Patricia Patsy Ann Ramsey, de 40 anos, era uma ex-Miss West Virginia, que havia trocado os holofotes dos concursos de beleza pela vida doméstica de esposa e mãe dedicada. Mas Patsy nunca abandonou completamente o mundo dos concursos. Ela canalizou essa paixão através de sua filha mais nova. JonBenét Patricia Ramsey nasceu em 6 de agosto de 1990. Desde muito pequena, ela foi introduzida no mundo dos concursos de beleza infantil. Com seus cabelos loiros platinados, olhos azuis penetrantes e sorriso cativante, JonBenét rapidamente se tornou uma pequena celebridade no circuito de concursos. Aos 6 anos, ela já havia conquistado vários títulos: Little Miss Colorado, National Tiny Miss Beauty, Colorado State All-Star Kids Cover Girl. Suas performances no palco eram impressionantes para uma criança tão jovinha. Ela cantava, dançava e desfilava com uma confiança que surpreendia plateias inteiras. Mas essa exposição precoce também gerava controvérsias. Críticos argumentavam que os concursos infantis sexualizavam crianças pequenas. JonBenét frequentemente aparecia nos palcos com maquiagem pesada, roupas glamourosas e poses que muitos consideravam inapropriadas para a sua idade. A família Ramsey vivia em uma mansão de 15 cômodos no elegante bairro de University Hill, em Boulder. A casa, avaliada em mais de $700 mil na época, era um símbolo do sucesso da família.
Com seus jardins impecáveis e arquitetura imponente, a residência dos Ramsay era o cenário perfeito para a vida aparentemente perfeita que levavam. Mas por trás desta fachada dourada, segredos sombrios estavam prestes a emergir de forma brutal e irreversível. 25 de dezembro de 1996. A véspera do que se tornaria o dia mais sombrio na vida dos Ramsay havia sido aparentemente normal. A família passou o Natal na casa dos amigos White, retornando para casa por volta das 20 horas. Segundo o depoimento dos pais, JonBenét foi colocada na cama ainda vestindo as roupas da festa, uma blusa vermelha e calças pretas. Burke, seu irmão de 9 anos, também foi dormir logo após chegarem em casa. Mas o que realmente aconteceu naquela noite permanece um mistério até hoje. Às 5h52 da manhã do dia 26, Patsy Ramsay desceu as escadas em direção à cozinha. Segundo sua versão, ela pretendia preparar café antes da família viajar para Michigan, onde passariam o restante das férias de Natal com outros parentes. Foi então que ela viu. Na escada em espiral que levava à cozinha, 3 folhas de papel estavam cuidadosamente dispostas. O que ela leu a seguir a faria entrar em pânico total. A carta de sequestro era extensa, 2,5 páginas manuscritas com letra cursiva. O conteúdo era ao mesmo tempo bizarro e aterrorizante. Senhor Ramsay, escute com atenção. Temos sua filha. Ela está segura e ilesa. E se você quiser vê-la novamente, você deve seguir nossas instruções ao pé da letra. A carta prosseguia com detalhes específicos sobre o resgate. Exatamente $118 mil, uma quantia curiosamente próxima ao bônus de Natal que John havia recebido naquele ano. O dinheiro deveria ser entregue em notas pequenas e usadas. Mas o mais perturbador eram as ameaças específicas e a linguagem utilizada. Se você alertar alguém sobre sua situação, como a polícia, FBI, etc., você estará colocando sua filha em perigo mortal. Siga nossas instruções e ela será devolvida. Se não seguir, ela morrerá. Se você revelar que recebeu esta carta, ela morrerá. Se tentar qualquer esperteza, ela morrerá. A carta era assinada por um grupo que se autodenominava SBTC, siglas que até hoje ninguém conseguiu decifrar completamente. Patsy subiu correndo para verificar o quarto de JonBenét. A cama estava vazia. Em pânico total, ela gritou por John, que imediatamente desceu para ler a carta. Sem hesitar, Patsy ligou para o 911. 911, qual é a emergência? Preciso de polícia porque encontramos uma carta de sequestro e nossa filha desapareceu. Mas o que aconteceu a seguir seria o primeiro de muitos erros críticos que contaminariam para sempre este caso. Apesar da carta de sequestro alertar especificamente para não chamar a polícia, os Ramsay não apenas chamaram as autoridades, mas também convidaram amigos e o pastor da família para virem à casa. Em questão de horas, a possível cena do crime estava contaminada com pelo menos uma dúzia de pessoas. O Departamento de Polícia de Boulder, uma força pequena mais acostumada com crimes menores em uma cidade universitária, estava completamente despreparada para lidar com um caso desta magnitude. Os primeiros policiais que chegaram ao local trataram a situação como um sequestro de rotina, não como uma potencial cena de crime. A casa não foi devidamente isolada. Pessoas circulavam livremente pelos cômodos. Evidências potenciais foram contaminadas ou perdidas para sempre. E o mais crucial, ninguém fez uma busca completa e sistemática da residência. Se tivessem feito, talvez tivessem encontrado JonBenét ainda viva. Conforme as horas passavam na manhã de 26 de dezembro, a tensão na casa dos Ramsay se intensificava. O prazo mencionado na carta de sequestro para o contato dos sequestradores, entre 8 horas e 10 horas da manhã, havia passado sem nenhuma ligação.
O detetive Linda Arndt, que havia chegado para assumir o caso, estava visivelmente nervosa. Com pouco apoio e nenhuma experiência em sequestros, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Por volta das 13 horas, quase 8 horas após a ligação inicial para o 911, Arndt sugeriu que John Ramsey e seu amigo Fleet White fizessem uma busca de cima a baixo na casa para procurar por qualquer coisa que pudesse ter sido negligenciada. John e Fleet começaram no porão. A casa dos Ramsey tinha um porão labiríntico, com vários cômodos pequenos e uma sala que a família chamava de Sala do Vinho, um espaço escuro usado para armazenamento. Fleet White havia verificado este cômodo rapidamente mais cedo naquele dia, mas não havia acendido as luzes completamente. Desta vez, John foi direto para lá. O que John Ramsey encontrou às 13h05, Dardy mudaria sua vida para sempre. No chão da pequena sala escura, coberta por um cobertor branco, estava o corpo de sua filha de 6 anos. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Mas o que John fez a seguir seria questionado por investigadores durante décadas. Ao invés de preservar a cena do crime, ele imediatamente pegou o corpo de John Benet no colo, removeu parte da fita adesiva que cobria sua boca e a carregou escada acima. Quando a detetive Arndt viu John subindo as escadas carregando o corpo sem vida da filha, ela imediatamente soube que tudo havia mudado. Este não era mais um caso de sequestro. Era um homicídio. O estado do corpo revelava uma realidade aterrorizante. John Benet estava vestindo uma camisola branca de manga comprida e calcinhas brancas, roupas diferentes das que supostamente havia dormido. Um cordão estava amarrado firmemente ao redor de seu pescoço, formado por uma corda de nylon branca e o cabo de um pincel que pertencia ao kit de pintura de Patsy. Suas mãos estavam amarradas frouxamente acima da cabeça com o mesmo tipo de corda. Fita adesiva prateada cobria sua boca. Havia sinais claros de que ela havia lutado. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. A autópsia revelaria detalhes que transformariam este caso de um possível sequestro que deu errado em algo muito mais sinistro e complexo. A detetive Arndt, agora sozinha na casa com a família e vários amigos, sentiu uma mudança palpável na atmosfera. Em suas palavras posteriores, ela descreveu como passou a se sentir ameaçada e chegou a contar quantas balas tinha na arma, temendo por sua própria segurança. A descoberta do corpo de John Benet no porão da própria casa levantou imediatamente questões perturbadoras. Como os sequestradores teriam escrito uma carta de resgate tão elaborada na própria casa? Por que matariam a criança e deixariam o corpo no local? E mais importante, quem realmente teve acesso à casa naquela noite? A autópsia de John Benet Ramsey, realizada pelo médico legista John Meyer, no dia seguinte, revelou detalhes que chocariam até os investigadores mais experientes e plantariam sementes de suspeitas que cresceriam durante décadas. A causa oficial da morte foi determinada como asfixia por estrangulamento associada a traumatismo craniano. Mas a sequência dos eventos e a natureza dos ferimentos sugeriam algo muito mais complexo e perturbador. John Benet havia sofrido um golpe violento na cabeça que fraturou seu crânio em uma extensão de 8,5 polegadas. O golpe foi tão severo que causou uma hemorragia massiva no cérebro. Surpreendentemente, não havia sangue externo visível, pois o couro cabeludo não foi perfurado. Mas aqui está onde o caso se torna verdadeiramente enigmático. Os especialistas não conseguem concordar sobre o que aconteceu primeiro: o golpe na cabeça ou o estrangulamento. Alguns peritos argumentam que ela foi primeiro atingida na cabeça, ficando inconsciente, e depois estrangulada entre 45 minutos a 2 horas depois. Outros sustentam que o estrangulamento veio primeiro, numa tentativa de silenciá-la, seguido pelo golpe fatal. Mas talvez o aspecto mais perturbador da autópsia
foram os sinais de que JonBenét havia sido vítima de abuso sexual naquela noite. O médico legista encontrou evidências de trauma genital que indicavam agressão sexual próxima ao momento da morte. Ainda mais controverso eram os sinais de possível abuso sexual crônico. Alguns especialistas interpretaram certas evidências físicas como indicativas de abuso anterior, enquanto outros argumentaram que as condições encontradas poderiam ter explicações médicas benignas. A carta de sequestro também se tornou uma peça central de evidência e controvérsia. Com 2,5 páginas, era extraordinariamente longa para uma carta de resgate. A maioria dos sequestros reais envolvem demandas curtas e diretas. Esta carta parecia quase teatral. A análise da caligrafia se tornou um campo de batalha entre especialistas. Enquanto John Ramsey foi rapidamente descartado como autor da carta, Patsy não pôde ser eliminada de forma conclusiva. Alguns especialistas encontraram semelhanças significativas entre sua escrita e a carta, enquanto outros discordaram veementemente. Mais bizarro ainda era o conteúdo da carta. Ela continha referências a filmes como Dirty Harry e Speed, frases que pareciam vir de thrillers hollywoodianos ao invés de criminosos reais. A demanda específica de $118 mil, quase exatamente o valor do bônus natalino de John, parecia indicar conhecimento interno das finanças da família. E então, havia as evidências físicas enigmáticas encontradas na casa. Uma tigela de abacaxi meio consumida foi encontrada na cozinha, com impressões digitais de Burke Ramsey. JonBenét tinha restos de abacaxi não digerido em seu estômago, sugerindo que ela havia comido depois de supostamente ter ido dormir. Fibras da jaqueta que John vestia na noite anterior foram encontradas na roupa íntima de JonBenét. Fibras do suéter de Patsy foram encontradas na fita adesiva que cobria a boca da menina. Mas talvez a evidência mais desconcertante fosse a ausência de sinais de arrombamento. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro. Não havia pegadas na neve fresca ao redor da casa. Nenhum sinal de que um intruso havia entrado ou saído da residência. Isso levou os investigadores a uma conclusão perturbadora. Quem quer que tenha matado JonBenét Ramsey tinha acesso livre à casa. Conhecia o layout, sabia onde encontrar papel e caneta para escrever a carta. E tinha tempo suficiente para cometer o crime e elaborar uma encenação complexa. A evidência apontava para uma realidade que nenhum pai deveria enfrentar. O assassino estava dentro de casa. À medida que as evidências se acumulavam, a investigação da polícia de Boulder começou a se concentrar na própria família Ramsey. A teoria emergente era ao mesmo tempo perturbadora e logicamente inevitável. Este havia sido um crime doméstico mascarado como sequestro. O comportamento dos pais nas horas e dias seguintes ao descobrimento do corpo levantou sobrancelhas entre os investigadores. Ao invés de demonstrar o tipo de desespero devastador esperado de pais enlutados, John e Patsy Ramsey pareciam curiosamente compostos e calculistas. Apenas 4 dias após o assassinato, em 30 de dezembro, os Ramsey contrataram um dos advogados criminalistas mais caros do país, Haddon Morgan Foreman. Eles também contrataram uma empresa de relações públicas para gerenciar sua imagem na mídia. Para investigadores experientes, esta não era a reação típica de pais inocentes. Famílias genuinamente vítimas de crimes geralmente cooperam totalmente com a polícia, desesperadas para encontrar o verdadeiro assassino. Os Ramsey, por outro lado, rapidamente se entrincheiraram atrás de uma muralha legal. Durante meses, eles se recusaram a participar de interrogatórios separados com a polícia. Quando finalmente concordaram em ser questionados, foi apenas em conjunto na presença de seus advogados e com condições rigorosamente controladas. Mas era Burke Ramsey,
o irmão de 9 anos de JonBenét, que se tornaria o foco mais controverso da investigação. Várias evidências apontavam para seu possível envolvimento. As impressões digitais na tigela de abacaxi sugeriam que ele havia estado acordado e na cozinha depois que os pais acreditavam que ele estava dormindo. Em entrevistas posteriores, Burke admitiria que não foi dormir imediatamente após chegarem em casa, mas ficou acordado brincando com um brinquedo novo. Psicólogos infantis que analisaram as entrevistas de Burke notaram comportamentos que consideraram incomuns. Ele parecia desapegado emocionalmente da morte de sua irmã, às vezes sorrindo inapropriadamente quando discutia o assunto. Durante uma entrevista televisionada anos depois, sua linguagem corporal e reações foram descritas por especialistas como inquietantes. A teoria que começou a se formar entre alguns investigadores era profundamente perturbadora. Burke, possivelmente em um acesso de raiva ou ciúme, havia ferido JonBenét. Os pais, descobrindo a situação, teriam decidido proteger seu filho sobrevivente, criando uma elaborada encenação de sequestro. Esta teoria explicaria muitas das anomalias do caso. Por que a carta de sequestro foi escrita na própria casa? Por que o corpo foi deixado no porão? Por que não havia sinais de arrombamento? E por que os pais se comportaram de maneira tão defensiva desde o início? Mas havia um problema com esta teoria. Burke tinha apenas 9 anos. Seria uma criança dessa idade capaz de infligir os ferimentos severos encontrados em JonBenét? E mesmo que fosse, seria psicologicamente plausível que os pais sacrificassem a memória de uma filha morta para proteger um filho vivo? A polícia de Boulder, sob intensa pressão da mídia e do público, começou a vazar informações que pintavam os Ramsey como suspeitos principais. Jornais locais e nacionais publicaram histórias sugerindo que a investigação estava se concentrando na família. John e Patsy Ramsey se viram transformados de vítimas em vilões na opinião pública. Sua aparente riqueza e privilégio os tornaram alvos fáceis para uma narrativa de pais abusivos que pensavam estar acima da lei. Mas havia aqueles que viam as coisas de forma diferente. Lou Smith, um detetive experiente trazido como consultor, começou a desenvolver uma teoria alternativa. Ele acreditava que as evidências realmente apontavam para um intruso, alguém que havia se escondido na casa, esperando o momento certo para atacar. Smith apontou para evidências que a polícia havia negligenciado: uma janela quebrada no porão, que poderia ter sido o ponto de entrada, pegadas não identificadas, sinais de que alguém havia comido o abacaxi da geladeira dos Ramsey, e evidências de DNA desconhecido encontrado na roupa íntima de JonBenét. A investigação se tornou uma batalha entre duas narrativas completamente diferentes: crime doméstico versus intruso. E enquanto os investigadores debatiam teorias, o verdadeiro assassino de JonBenét Ramsey permanecia livre. O caso JonBenét Ramsey se tornou mais do que uma investigação criminal. Transformou-se em um fenômeno cultural que expôs as obsessões mais sombrias da sociedade americana dos anos 90. A mídia americana encontrou em JonBenét a história perfeita. Uma criança loira e bonita de uma família rica, morta em circunstâncias misteriosas na véspera do Ano Novo. Era uma narrativa que combinava todos os elementos que fascinam e horrorizam o público: riqueza, beleza, morte e escândalo. As imagens de JonBenét dos concursos de beleza infantil foram reproduzidas incessantemente na televisão e jornais. Suas fotos com maquiagem pesada, roupas glamourosas e poses sensuais chocaram uma nação que subitamente se confrontou com questões desconfortáveis sobre a sexualização de crianças. Programas de televisão, documentários e especiais de notícias proliferaram. Cada nova teoria, cada vazamento da investigação, cada declaração dos advogados dos Ramsey se tornava manchete nacional. O caso dominou o ciclo de notícias por meses, competindo com eventos políticos internacionais por tempo de tela. Mas a cobertura midiática fez mais do que apenas informar. Ela influenciou ativamente a investigação e a opinião pública de maneiras problemáticas. Tabloides pagaram somas enormes por qualquer informação,
por mais duvidosa que fosse. Ex-funcionários dos Ramsey, vizinhos distantes e até mesmo pessoas que nunca haviam conhecido a família venderam histórias sensacionalistas para jornais famintos por novos ângulos. Uma das histórias mais impactantes veio de uma ex-empregada doméstica que alegou ter visto comportamentos estranhos na família. Apesar de suas alegações serem posteriormente questionadas e contraditas, elas foram amplamente divulgadas e contribuíram para a percepção pública de que algo estava profundamente errado na casa dos Ramsey. A polícia de Boulder, inexperiente em lidar com casos de alto perfil, cometeu o erro fatal de vazar informações seletivamente para a imprensa. Esses vazamentos, frequentemente tirados de contexto ou baseados em especulações, pintaram os Ramsey como culpados muito antes de qualquer acusação formal ser feita. A pressão midiática também afetou profundamente a investigação em si. Detetives se encontraram trabalhando sob o escrutínio implacável de câmeras, com cada movimento sendo analisado e criticado por especialistas autoproclamados na televisão. Programas como Geraldo Rivera e Larry King Live apresentaram especialistas que discutiam o caso como se fosse entretenimento. Teorias conspiratórias proliferaram. Alguns sugeriram que John Ramsey havia matado a filha para esconder abuso sexual. Outros acusaram Patsy de ter um surto psicótico. Ainda outros insistiam que Burke, apesar de sua pouca idade, era um psicopata em formação. A internet, ainda em sua infância, se tornou um terreno fértil para teorias ainda mais bizarras. Fóruns online dissecavam cada detalhe da autópsia, analisavam cada palavra da carta de sequestro e criavam elaboradas teorias sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Mas talvez o aspecto mais perturbador da cobertura midiática foi como ela transformou a morte de uma criança de 6 anos em entretenimento. JonBenét se tornou uma figura quase mítica, não mais uma criança real que havia sofrido e morrido, mas um símbolo sobre o qual pessoas projetavam suas próprias ansiedades sobre classe, dinheiro, família e sexualidade. Os próprios concursos de beleza infantil passaram por escrutínio intenso. Críticos argumentaram que esses eventos eram inerentemente exploratórios, sexualizando crianças pequenas para o entretenimento de adultos. Defensores responderam que os concursos eram inofensivos e ajudavam a construir confiança nas crianças. John e Patsy Ramsey, sem experiência em lidar com a mídia, cometeram vários erros de relações públicas que alimentaram ainda mais a suspeita pública. Sua decisão de aparecer na CNN apenas 4 dias após o assassinato foi vista por muitos como prematura e insensível. Durante essa entrevista, ambos pareciam estranhamente compostos. Patsy, em particular, foi criticada por sua aparência. Ela havia ido ao salão de beleza antes da entrevista, uma decisão que muitos interpretaram como vaidade inapropriada para uma mãe enlutada. O circo midiático em torno do caso JonBenét Ramsey estabeleceu um precedente perigoso para como crimes envolvendo crianças seriam cobertos nos anos seguintes. Ele demonstrou que a linha entre jornalismo e entretenimento havia se tornado perigosamente tênue, especialmente quando crianças vulneráveis estavam envolvidas. E enquanto a mídia lucrava com cada nova teoria e revelação, a busca pela verdade sobre quem realmente matou JonBenét Ramsey se tornava cada vez mais obscurecida pelo ruído e pela especulação. Conforme os anos passavam sem resolução, o caso JonBenét Ramsey parecia destinado a permanecer um mistério eterno. Mas avanços na tecnologia de DNA trouxeram novas esperanças e novas complicações para a investigação. Em 1997, um ano após o assassinato, testes de DNA rudimentares identificaram material genético masculino desconhecido na roupa íntima de JonBenét. Este DNA não correspondia a nenhum membro da família Ramsey ou a qualquer pessoa com acesso conhecido à casa. Para Lou Smith, o detetive que defendia a teoria do intruso,
Este DNA era a evidência que ele precisava. Ele argumentava que este material genético provava definitivamente que um estranho havia cometido o crime. Mas os críticos desta teoria apontavam limitações significativas. A quantidade de DNA era extremamente pequena, apenas algumas células. Além disso, DNA pode ser transferido de maneiras inocentes, através de roupas contaminadas na fábrica, por funcionários de lojas, ou mesmo por contaminação cruzada durante o processamento forense. Em 2003, avanços na tecnologia permitiram testes mais sofisticados. Novos exames confirmaram a presença de DNA masculino desconhecido, mas também revelaram que era um perfil misto e degradado, dificultando análises conclusivas. O verdadeiro ponto de virada veio em 2008, quando o promotor distrital de Boulder, Mary Lacy, tomou uma decisão que chocou o mundo. Baseando-se nos resultados dos testes de DNA mais recentes, ela emitiu uma carta oficial exonerando completamente a família Ramsey de qualquer envolvimento no assassinato. Na carta, Lacy escreveu: "A descoberta do DNA de um homem desconhecido na roupa íntima de JonBenét tende a indicar que a intrusão e o homicídio foram obra de um estranho." Esta exoneração foi controversa. Muitos investigadores e especialistas argumentaram que Lacy havia ido longe demais. O DNA, embora significativo, não era necessariamente prova definitiva de inocência. Poderia haver explicações alternativas para sua presença. Mas para John Ramsey, que havia perdido sua esposa Patsy para o câncer em 2006, 2 anos antes da exoneração que ela nunca viveu para ver, a carta representou uma vindicação parcial, após mais de uma década de suspeita pública. Em 2016, por ocasião do 20º aniversário do assassinato, novas tecnologias de DNA foram aplicadas ao caso. Estas análises mais sofisticadas confirmaram a presença de DNA masculino desconhecido, mas também revelaram sua natureza ainda mais complexa do que se pensava anteriormente. Os especialistas descobriram que o DNA encontrado era extremamente degradado e possivelmente contaminado por múltiplas fontes. Alguns sugeriram que poderia ser uma mistura de DNA de várias pessoas, tornando quase impossível identificar um perfil único e utilizável. Mais perturbador ainda, testes adicionais encontraram o mesmo DNA masculino desconhecido em outras peças de roupa de JonBenét que não estavam relacionadas ao crime, sugerindo que a contaminação poderia ter ocorrido antes mesmo do assassinato. Em 2019, a polícia de Boulder anunciou que estava utilizando genealogia genética, a mesma tecnologia que havia resolvido o caso do Golden State Killer, para tentar identificar o dono do DNA desconhecido. Esta técnica envolve comparar o perfil de DNA com bancos de dados genealógicos públicos para encontrar parentes distantes. Mas até hoje, apesar de todos os avanços tecnológicos, o DNA misterioso não levou a nenhuma identificação conclusiva. A amostra permanece pequena demais e degradada demais para permitir uma correspondência definitiva. O que o DNA realmente nos diz sobre o caso JonBenét Ramsey? Para alguns, representa evidência clara de um intruso desconhecido. Para outros, é apenas mais uma peça de evidência ambígua em um caso repleto de ambiguidades. O que é certo é que, mesmo com toda a ciência moderna à nossa disposição, algumas verdades continuam elusivas. O DNA pode ser uma ferramenta poderosa, mas não é infalível, especialmente quando se trata de amostras antigas, degradadas e potencialmente contaminadas. E enquanto os cientistas continuam a analisar e reanalisar essas evidências microscópicas, a pergunta fundamental permanece sem resposta: quem matou JonBenét Ramsey? Ao longo dos anos, dezenas de teorias alternativas surgiram sobre quem poderia ter matado JonBenét Ramsey. Algumas baseadas em evidências legítimas, outras em pura especulação, mas todas refletindo a frustração contínua com a falta de respostas definitivas. Uma das teorias mais persistentes
envolve um intruso desconhecido que teria se escondido na casa durante horas antes do crime. Lou Smith, o detetive que defendia esta teoria até sua morte em 2010, identificou vários pontos possíveis de entrada, incluindo uma janela quebrada no porão e portas que poderiam ter sido deixadas destrancadas. Smith argumentava que o assassino conhecia a família, sabia sobre o bônus de John, conhecia o layout da casa e tinha tempo suficiente para escrever a carta de sequestro elaborada. Ele sugeriu que poderia ser alguém que havia trabalhado na casa ou tinha acesso através de conexões sociais da família. Outra teoria controversa envolve o suposto pedófilo Gary Oliva, que estava na área de Boulder na época do assassinato. Oliva foi preso posteriormente por posse de pornografia infantil e alegadamente confessou o crime para um amigo. No entanto, sua confissão foi considerada não confiável e não há evidências físicas ligando-o ao crime. John Mark Kerr se tornou uma figura central em 2006 quando confessou publicamente ter matado John Benet. Kerr, um professor demitido com um histórico de obsessão por casos de crianças assassinadas, alegou ter estado presente na casa dos Ramsey na noite do crime. Sua confissão gerou manchetes internacionais e levou à sua prisão na Tailândia. Mas a confissão de Kerr rapidamente se desmoronou sob escrutínio. Testes de DNA provaram que ele não era a fonte do material genético encontrado em John Benet. Além disso, investigações revelaram que ele provavelmente nem estava no Colorado na época do assassinato. Kerr se juntou à longa lista de confessores falsos que o caso havia atraído. Uma teoria ainda mais sombria sugere envolvimento de uma rede de pedófilos conectada aos concursos de beleza infantil. Proponentes desta teoria argumentam que John Benet pode ter sido alvo de predadores que a conheceram através do circuito de concursos. Esta teoria ganha alguma credibilidade quando consideramos o comportamento estranho de alguns fotógrafos e organizadores de concursos, que posteriormente foram investigados por crimes sexuais. No entanto, nenhuma evidência concreta jamais ligou qualquer dessas figuras ao assassinato de John Benet. Talvez a teoria mais perturbadora seja aquela que sugere que o crime foi cometido por alguém muito próximo à família. Não os pais ou Burke, mas alguém com acesso íntimo à casa e conhecimento detalhado da rotina familiar. Alguns investigadores privados sugeriram que o assassino poderia ter sido um funcionário atual ou anterior, um amigo próximo da família, ou mesmo um parente distante. Esta pessoa teria o conhecimento necessário para navegar pela casa no escuro. Sabia onde encontrar materiais para escrever a carta de sequestro e tinha motivos pessoais para cometer o crime. Há também teorias que se concentram na possibilidade de o crime ter sido cometido por alguém sob influência de drogas ou álcool, resultando em um ataque impulsivo que depois foi mascarado como sequestro. Boulder tinha, e ainda tem, problemas significativos com o uso de drogas, e não seria impossível que um viciado desesperado tenha tentado um sequestro que saiu terrivelmente errado. O problema com todas essas teorias alternativas é a falta de evidências físicas conclusivas. Apesar de décadas de investigação, centenas de entrevistas e análise forense extensiva, nenhuma dessas teorias conseguiu produzir evidências suficientes para uma acusação. Isso não significa que elas estão necessariamente erradas, apenas que a verdade sobre o que aconteceu na noite de 25 para 26 de dezembro de 1996 permanece frustramente elusiva. E enquanto teorias continuam a proliferar, uma criança de 6 anos permanece morta, sua família permanece destroçada, e um assassino, seja ele quem for, permanece livre. Quase 3 décadas após aquela manhã fatídica de dezembro de 1996, o assassinato de John Benet Ramsey deixou cicatrizes profundas que se estendem muito além de uma única família destruída.
John Ramsey, agora com mais de 80 anos, continua sua busca solitária por justiça. Ele perdeu não apenas sua filha mais nova, mas também sua esposa Patsy, que morreu de câncer em 2006, carregando até o fim o peso das suspeitas e acusações. Burke Ramsey, que era apenas uma criança quando sua irmã foi assassinada, cresceu sob a sombra constante de especulação e suspeita. Em 2016, Burke quebrou décadas de silêncio em uma entrevista televisiva controversa com Dr. Phil. Sua aparência estranha e respostas por vezes inapropriadas reacenderam teorias sobre seu possível envolvimento, mas também mostraram um jovem homem claramente traumatizado por uma infância vivida sob suspeita constante. O caso também expôs falhas profundas no sistema de justiça americano. A investigação mal conduzida pela polícia de Boulder se tornou um estudo de caso sobre como não conduzir uma investigação de homicídio. A contaminação da cena do crime, os vazamentos para a mídia e a incapacidade de manter o foco investigativo transformaram o que poderia ter sido um caso solucionável em um mistério eterno. Vários detetives e promotores de Boulder perderam suas carreiras devido à má gestão do caso. A reputação do departamento de polícia ficou permanentemente manchada, e a cidade de Boulder passou a ser associada não com sua universidade prestigiosa, mas com sua incompetência investigativa. Mais amplamente, o caso JonBenét mudou fundamentalmente como a América vê e trata crimes envolvendo crianças. A cobertura midiática sensacionalista estabeleceu um padrão perigoso que seria repetido em casos subsequentes, transformando tragédias reais em entretenimento público. O mundo dos concursos de beleza infantil nunca se recuperou totalmente do escrutínio gerado pelo caso. Embora esses eventos continuem a existir, eles operam agora sob suspeita constante e regulamentação muito mais rigorosa. Talvez mais significativamente, o caso destacou questões desconfortáveis sobre classe e privilégio na América. Os Ramsey foram vistos por muitos como ricos que pensavam estar acima da lei, usando seu dinheiro e influência para escapar da justiça. Independentemente da veracidade dessas percepções, elas revelaram tensões profundas na sociedade americana sobre desigualdade e justiça. Para os investigadores que dedicaram suas carreiras ao caso, JonBenét Ramsey representa um fracasso profissional e pessoal. Lowe Smith passou os últimos anos de sua vida obcecado com o caso, convencido de que um assassino permanecia livre. Outros detetives se aposentaram frustrados, sabendo que haviam falhado em obter justiça para uma criança inocente. O caso também criou uma indústria inteira de teóricos conspiratórios, escritores de true crime e documentaristas que continuam a explorar e reexplorar cada detalhe do assassinato. Livros, documentários, podcasts e especiais de televisão são produzidos regularmente, cada um prometendo revelar a verdade real sobre o que aconteceu naquela noite. Mas talvez o legado mais trágico do caso JonBenét Ramsey seja como uma criança de 6 anos se tornou mais famosa na morte do que jamais foi em vida. JonBenét se tornou um símbolo, um ícone cultural, uma obsessão nacional, tudo exceto o que ela realmente era, uma menininha que gostava de dançar, cantar e brincar com seu irmão. Suas imagens dos concursos de beleza foram reproduzidas milhões de vezes, analisadas por especialistas, dissecadas por teóricos conspiratórios. Mas por trás dessas imagens estava uma criança real que sonhava, ria e sentia medo. Uma criança que merecia viver para ver seu 7º aniversário. Hoje, enquanto JonBenét descansa em um cemitério na Geórgia, seu assassino, seja ele quem for, permanece livre. A justiça que ela merecia permanece elusiva. E as perguntas que assombraram uma nação por quase 3 décadas continuam sem resposta. Enquanto chegamos ao fim desta jornada sombria através de um dos crimes mais perturbadores da história americana, somos forçados a confrontar uma realidade desconfortável. Talvez nunca saibamos realmente o que aconteceu com JonBenét Ramsey naquela noite fatídica de dezembro de 1996. Passaram-se quase 30 anos desde que uma menina de 6 anos foi brutalmente assassinada em sua própria casa. Milhões de dólares foram gastos na investigação
Centenas de pessoas foram entrevistadas, toneladas de evidências foram coletadas e analisadas, e ainda assim, a verdade permanece tão elusiva quanto sempre foi. Isso nos força a fazer perguntas difíceis sobre a natureza da justiça e da verdade. Em uma era de CSI e Forensic Science avançada, acreditamos que todos os crimes podem ser resolvidos, que toda a verdade pode ser descoberta. O caso JonBenét Ramsey nos lembra brutalmente que isso não é sempre possível. Mas talvez a pergunta mais importante não seja quem matou JonBenét Ramsey, embora essa resposta continue a nos escapar. Talvez a pergunta real seja o que este caso nos ensina sobre nós mesmos como sociedade. Ele nos mostra como rapidamente podemos transformar tragédia em entretenimento. Como nossa fome por escândalo pode eclipsar nossa compaixão por vítimas reais. Como preconceito sobre classe, aparência e comportamento podem influenciar nossas percepções de culpa e inocência. O caso também nos ensina sobre as limitações da ciência forense. DNA não é sempre uma bala de prata. Evidências físicas podem ser ambíguas. E mesmo com toda a tecnologia moderna, alguns segredos permanecem enterrados para sempre. Para John Ramsey, agora um homem idoso que perdeu tanto sua filha quanto sua esposa, a busca por respostas continua. Ele ainda acredita que um dia a verdade será revelada, que o assassino de sua filha será identificado e trazido à justiça. Para Burke Ramsey, a sombra do caso continua a pairar sobre sua vida. Ele cresceu sob suspeita, teve que reconstruir sua identidade longe dos holofotes e ainda enfrenta teorias conspiratórias sobre seu suposto envolvimento. E para nós, o público que tem seguido este caso por décadas, JonBenét Ramsey se tornou mais do que uma vítima de crime. Ela se tornou um espelho no qual vemos nossas próprias obsessões, medos e falhas. Na madrugada fria de 26 de dezembro de 1996, uma criança inocente foi tirada deste mundo de forma brutal e prematura. Sua morte deveria ter sido o fim de sua história. Ao invés disso, tornou-se o começo de um mistério que tem assombrado uma nação por quase 3 décadas. JonBenét Patricia Ramsey tinha 6 anos, 11 meses e 20 dias quando morreu. Ela gostava de dançar, cantar e fazer pessoas sorrirem. Ela sonhava em ser uma estrela. Em muitas maneiras trágicas, ela conseguiu. Mas talvez seja a hora de deixarmos JonBenét descansar em paz. Talvez seja a hora de lembrarmos dela não como um mistério para ser resolvido, mas como uma criança que foi amada, que trouxe alegria ao mundo durante seu tempo breve demais nele, e que merecia muito mais do que o destino cruel que lhe foi dado. A verdade sobre quem matou JonBenét Ramsey pode permanecer para sempre escondida nas sombras. Mas a verdade sobre quem ela era, uma menininha alegre, com um sorriso brilhante e toda uma vida pela frente. Essa verdade deve ser lembrada e honrada. Esta foi a história de JonBenét Ramsey. Uma história de mistério, tragédia e uma busca por justiça que continua até hoje. Uma história que nos lembra que, às vezes, os mistérios mais profundos não são sobre quem cometeu o crime, mas sobre como podemos encontrar significado e redenção diante do inexplicável.